Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. César Wagner de Lima Góes, membro do colegiado da Universidade Biocêntrica, precursor de Educação Biocêntrica e didata em biodança, professor de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, aposentado, doutor em Psicologia pela Universidade de Barcelona, criador da Educação Biocêntrica. César, com muito carinho e alegria, estás com a palavra. Quantos minutos? 24. 24. Buenas tardes ou buenos dias? Los dos, não? Estar em esta mesa de diálogo com pessoas que contribuíram e contribuem tanto com a biodança, me llena de alegria. Celebro a todos que estão em esta mesa, especialmente Cecília Lucy, por tudo que ha hecho e hace em biodança. Porque vi tudo isto desde 76, muito cerca, especialmente neste fines de 70, início de 80. Celebro a Cecília Lucy. E quero celebrar também em Argentina a Mirta Schettini, uma grande pessoa que muito contribuiu, uma grande pessoa. E celebro acá em Brasília, em el início, como Cecília falou de Marcelo Tapia, de Tavares, e em Brasília, onde vivia em la época, a Roberto Crema, meu amigo hermano hasta hoje. E conheci Rolando na casa de Roberto, junto com Cecília, em 76. E Roberto realmente queria que eu fosse a ser biodança, na época psicodança. E falei para Roberto que não queria mais psi. Já estava cansado dos modelos psi. E seguimos conversando. Rolando, quando estava com Cecília em casa de Roberto, seguimos conversando. E para fim de 76, início de 77, mais ou menos, depois de um bom tempo que Roberto me passava os textos que Rolando escrevia de psicodança, entendi que havia algo diferente. E então, fui a ser uma sessão no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, IDR,
onde eu trabalhava, Roberto trabalhava. E o que vivi foi maravilhoso. E desde aí nunca mais saí da biodança, a não ser em um período de 1987 a 1989. Vivi muitas coisas em biodança. Desde Brasília, desde 76, 77. E estudei muito a biodança. E posso dizer que a obra de Rolando Toro é uma das grandes contribuições em este campo de conhecimento do século XX e entrando no século XXI. Me pergunto, Rolando, o que era mais importante de Rolando em sua profissão? Eu dizia, Rolando era um dançarino. E foi assim que vivi, compreendi e hasta hoje sei de lo que é biodança através da dança. Vivi em Brasília de 63 a 80. E este período de los 70, de 76 a 80, vivi em Brasília e depois fui à Fortaleza, que hasta hoje vivo. Em este trabalho, vimos em el início da década de los 70, e quero também celebrar Maria Lúcia por seu importante trabalho. Foi Maria Lúcia que me enviou em 79, 80, apostilas, textos de psicodança, de biodança, mas estava escrito psicodança também, porque eu estava recorrendo em toda a América Latina e Brasil os textos de Rolando para organizar os tomos. E Maria Lúcia me ajudou muito, enviando-me muitos e muitos textos do Grupo Mineiro de Biodança. E agradeço também por isto e por muitas outras coisas de biodança. E então, neste período de los 70, al fines de 70, percebi que biodança precisava dar um salto. Não poderia seguir como seguia a sistemática, e aí propus a Rolando que empezássemos a organizar a biodança a partir de um grande congresso, um verdadeiro congresso, porque antes Rolando dava uma conferência e depois uma apresentação de psicodança, biodança. Em el palco, as pessoas assistiam e era isto. Uma noite solamente. Então se propôs, e ele estuve de acordo, que preparássemos um grande congresso. Pero seguindo
el orden de los encuentros, que era de uma noite, foram 3 realizados, e em Brasília, em Belo Horizonte, inclusive em Belo Horizonte, em 79, em março de 79, foi lançado por Rolando el bautismo biodança, o nome proposto por Cecília, e oficialmente em março de 79 cambiou o nome, psicodança por biodança. E então, em fines de enero de 1981, quer dizer, início da década quase, fines de enero de 81, hicimos em Fortaleza o 4º Encontro Nacional de Biodança, que considero um marco. Por um lado, que puso a biodança em uma dimensão maior de evento, de organização, de participação, de contribuições. Aí criamos, nesse encontro, o movimento Amor, o movimento Biodança, e propusemos, então, novas formas de organizar a formação, que antes era sistemática, avulsa. E, então, essa ideia de um projeto político-pedagógico que orientou, então, a criação de la primeira e depois de todas as escolas por um bom tempo. E que a primeira escola, como Cecília havia dito, foi aqui em 19 de outubro de 82. Hicimos muitas coisas juntos. Trabalhei com Rolando de Brasília, de 1978, pero já convivia desde 76. Trabalhei desde 78 até enero de 94. E muita coisa foi realizada, como Cecília falou de Alab, os novos trabalhos, como Maria Lúcia falou do projeto Minotauro. A partir da Escola Nordestina de Biodança, novas escolas foram surgindo em Brasília e fora de Brasília. E muita gente trabalhou também na década dos 80, como Ruth Cavalcante, Silvia Eike, Rudimar Melo e tantos outros que ajudaram de uma forma coletiva, participativa, a organizar e a expandir a biodança a partir das escolas, a partir dos novos encontros, porque em 81 foi acá em Fortaleza, mas em 82, como congresso primeiro latino-americano, foi em Rio de Janeiro, com Francisco Trotti. Então, havia um entusiasmo, um compromisso, uma participação junto com Rolando para a construção, expansão do movimento biodança e inúmeras contribuições à biodança. Então, quando miramos para trás, miramos um grande esforço, uma grande entrega,
né? Intensa participação. Os grupos, por exemplo, as escolas eram criadas pelos grupos facilitadores do lugar, que Rolando estava de acordo. Então, as escolas pertenciam ao lugar, né? Escola de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de Bahia, de Pernambuco, de Piauí, de Brasília, tantas escolas, e as pessoas cuidavam disso com muito amor, né? E se formaram muita. Ora, então, hablar de la historia, pues hasta hoy no tenemos una historia de la biodanza. Tenemos las historias de personas que viveram estes momentos iniciales y actuales, que dicen, pueden decir algo importante para fortalecer esta caminhada. Claro que a partir de 94 cambiou-se muitas coisas em este sentido de como as coisas caminhavam. Pero sigue. Então, por exemplo, hoje temos a IBF, como acá em Brasil temos a Associação das Escolas de Biodança, e um hecho muito importante também foi a criação da Abraça, que a Ismênia, a presidente, está aí, né? A importância da Abraça para cuidar desses processos participativos que foram intensos ao longo do tempo histórico e que hoje a Abraça pode propiciar, como vem propiciando, muita coisa nesse sentido. Parabéns, Ismênia, por assumir estes caminhos, né, que hablam de história e hablam de presente e hablam de futuro. E a biodança foi se expandindo de tal modo que chegou a muitos países, a muitos continentes, desde Brasil, porque Rolando quedou-se um tempo, creio de 76, mais ou menos, a 79 em Argentina, e 79 vindo viver em Brasília, em São Paulo. De Buenos Aires venia várias vezes, por isso a importância de Mirta, Márcia Aldaz, Ercílio Orellana, e tantas outras pessoas que cuidaram da psicodança em Argentina, depois biodança. E Rolando, primeiramente, por exemplo, era uma dúvida, quem foi o primeiro a vir a Brasília, se Rolando ou Léo? Roberto Crema me falou que primeiramente foi Léo. E depois foi Rolando. Eu não sabia. Roberto Crema me falou isto. E Rolando com Cecília em 76, em certo momento. Ora, uma outra coisa muito interessante é que a psicodança, a biodança, psicodança no início, em Brasil, vino de profissionais da análise transacional, como Alberto Tavares, Marcelo Tapia, Roberto Crema, eu, né? Foi uma das fontes que
permitiu a psicodança em Brasil, em el início. Então, são muitas coisas assim desta caminhada do desenvolvimento da biodança, que Cecília tem um papel muito importante, da forma organizativa, com Ruth Cavalcante e Maria Lúcia. Eu fui presidente da LAB de 91 a 94, 2 gestiones, como Carlos Garcia também. Interessante que antes de Carlos, em 85, o presidente primeiro foi Eduardo Chiniachik. Depois foi Carlos, depois Maria Lúcia, depois eu. E quase pouca gente sabe disto. E antes era Rolando, com Cecília, eu, depois Rolando, eu. E seguimos assim. Iríamos criar, porque Rolando queria criar aqui em Fortaleza a Universidade da Vida. E estávamos trabalhando para isso. Mas muita coisa se passou, porque Rolando queria viver em Fortaleza. Valda, que está aí assistindo, cuidava do dinheiro de Rolando, comprava os terrenos, casa de praia, tudo para Rolando aqui em Fortaleza. Ele está aí assistindo. E em setembro de 93, tudo cambiou. Já não era mais acá, em Fortaleza. Seria algo que iria ser pensado de outras maneiras, com outras pessoas. E talvez em Europa. Então, muitas coisas se passaram. Biodança, antes, não dava dinheiro assim. Nós outros, quando organizávamos eventos, em Fortaleza, por exemplo, poníamos dinheiro de nosso bolso. E Rolando concordava, estava de acordo, porque Rolando queria a expansão da biodança e estava certo nisso. E pouco a pouco, a partir dos 90, começa a entrar muito dinheiro, vamos dizer assim, comparando com antes. Então, a década dos 90, a década dos 80, foi muito difícil. Mira Rocha também está aí, que participou da criação da Escola de Pernambuco, que foi da Escola Nordestina, que está aí também, foi muito importante. E muitas outras pessoas ajudaram em Luís 70, que não estão mais, e muitas que estão na década de Luís 80, e creio que todas essas pessoas precisam não somente ser celebradas, mas que puedan descer as coisas desta caminhada, como eu estou falando, Maria Lúcia, Ruth, a Neide de Córdoba. Neide? Lídia. Perdão, Lídia. Disseram, como Mirta Chinini, Maria Luísa Zubiarran, né? A Cigal também, né? Uma saudade argentina. Como aqui em Brasília, muita gente em cada estado para ajudar a organizar, expandir a biodança por todo o Brasil e depois por muitos países. Então, Argentina,
e depois Brasil foram muito importantes para a biodança. E muita gente que aún sigue em biodança desta época, em Brasil e Argentina, pode contribuir muito para fortalecer os novos caminhos de biodança em el mundo como acá em Brasil. Por isso que celebrei Abraça, ademais de outras estruturas que estão hoje presentes, como a Associação de los Diretores, as escolas, a importância das escolas de outro modo, com outras aberturas, com outras criatividades. Então, há muita coisa que fazer. Pero a história pode contribuir muito para que este quehacer seja mais profundo, mais amplo, mais criativo, né? Sem perder este eje de la biodança que Rolando desenvolveu com tanta genialidade, com tanta sabedoria, porque Rolando queria, seu sonho, poner toda a gente do mundo a dançar. E estou de acordo com isto. Então, o que tenho a dizer, por enquanto, é isto. Beijo a todas, a todos e a todas que estão presentes neste momento, neste importante evento, porque é assim que a biodança pode avançar de outras maneiras. Beijo a todos, a todas e a todos. Graças, César, por tua palavra que nos encoraja tanto, que é tão bebida na corporeidade de tuas ações, de tua vida, de teu olhar. Muitas graças, César, pela amplitude de tua vida e de tua palavra em nossos corações. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos